Carlos Sabadell, de um livro chamado Tortura e Processo Penal, da coleção Pensamento Criminológico. Ela pretende abordar nesse texto a história e o direito, como que é a relação entre essas duas coisas. Então, na realidade, ela começa fazendo algumas problematizações. Ela diz que vê a maioria dos juristas recolhendo referências legislativas dos povos antigos, da Babilônia, do direito judaico, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, etc. Só que não existe uma investigação autônoma dessas fontes. Então, é sempre alguma coisa que é colocado em sequência cronológica e basicamente comparado ao que a gente tem hoje e entende hoje como direito. E resulta disso uma reprodução mecânica e muito pouco crítica do estudo histórico, porque na verdade vai acabar sendo uma coisa repetitiva e sem fundamentação metodológica. Essa parte da fundamentação metodológica eu achei assim, bem interessante ela colocar, porque eu falei, nossa, que ousado. E ela vai, essa parte basicamente que ela quer discorrer no texto. Enfim. Então esse é o problema número 1, essa repetição mecânica das coisas, sem uma investigação autônoma dessas fontes. E só fazendo um parênteses, é curioso, né? Porque se a gente for ver a relação do estudante de direito hoje com a história, é quase nenhuma. Eu não sei se eu tenho história no meu eu acho que não vou ter. Tem algumas faculdades que tem história do direito, mas poucas. A maior... Acho que o Silvio dava história do direito na São Judas. Qual deles? Mas assim, 3 anos atrás. Silvio Luiz, Mas a grade mudou né? faz muito tempo. Mas enfim. Um parêntese na grade aí, eu acho que essa questão da história do direito principalmente se confunde muito com a teoria geral do direito, também. Se confunde com teoria geral do Estado, então eu acho que existe uma grande confusão sobre a história do direito com o currículo acadêmico. Sim. Toca ele. O problema número 2, então, é que essa lógica conta com uma linearidade no tempo. Então, isso é muito complicado na história, né? Porque fortalece a visão de que o direito nasceu com a sociedade, é estruturante, é universal e condiciona a Constituição. Enfim, então fica uma coisa bastante linear que, teoricamente, deveria ser evitada, né? Ela pega o exemplo do Código de Hammurabi, que é sempre citado em não sei quantas aulas aí no curso de direito agora, só que ela aponta, e eu também não fazia nem ideia disso, na verdade, estou descobrindo agora. Eu me julgava minimamente conhecedora do Código de Hammurabi, mas que nunca se encontrou uma prova de que ele vigorou de fato nenhuma decisão que citasse aquilo diretamente, mas entra sempre no estudo do direito penal, como se fosse, enfim. Então ela coloca duas provocações bem interessantes. O que significava um código, entre aspas, numa época em que ninguém sabia ler. E o que é as leis de Hammurabi? Por que elas receberam o nome de código atualmente? Né? O que isso significa exatamente? Ela não fica especulando no texto, mas acho que é uma provocação bem válida. E se seria possível alguém no futuro, sei lá, 1000 anos para frente, pudesse entender o direito brasileiro, por exemplo, olhando só alguns trechos do Código Civil e pegando algumas emendas, alguns acordes, enfim. Então acho que ela demarca muito bem o ponto dela nessa parte. Então isso acaba sendo uma falácia criada pelo imaginário do jurista contemporâneo, aliás, porque aproxima um texto de finalidade desconhecida, com efeitos desconhecidos, de coisas modernas. Tanto é que deram o nome de Código de Hammurabi. Enfim, então isso não teria nada a ver com a tipificação que a gente conhece hoje, com o que a gente considera delito, Código Penal e tudo mais. Um outro conceito que ela aborda, não muito de maneira aprofundada, mas eu achei interessante ela colocar também, é essa relação com o conceito de nacionalidade. Porque é colocado como algo sempre presente, homogeneizante do Estado e do indivíduo. Então, a relação Estado-indivíduo é homogeneizada nessa ideia de nacionalidade. E o exemplo que ela traz é, por exemplo, uma pessoa nascida em Roma no século II d.C. e uma pessoa nascida em Roma no século XX. Você não pode usar um conceito tão abstrato para duas situações totalmente diferentes. Isso não é material, isso não é crítico. Enfim. Então, qual de fato é a relação desses indivíduos em cada momento histórico com o Estado? Isso não é abordado no direito também. Muito pouco. Aliás, um grande questionamento também do texto é justamente essa falta de explorar a relação da pessoa com o Estado, do indivíduo com o Estado. Uma coisa que a gente vê, acho que teoria geral do direito, na política, isso
limita isso, mas também não é algo aprofundado. Aí ela diz alguma coisa assim, não é uma citação direta, ela faz uma comparação entre como os homens entendem as doenças, porque essas doenças sempre existiram, então os remédios sempre existiram, era o jeito de lidar com essas doenças. Ela faz um paralelo, porque então supõe que sempre houve Estado, porque sempre houveram crimes, trocas comerciais, disputas, e que os tribunais e o direito no geral é o elemento que regula isso, e que a gente depende disso para que mediações ocorram. Enfim, só que aí ela observa que nenhum componente do direito moderno, os delitos, as penas, os contratos, os registros, a Constituição, enfim, são encontrados continuamente na história. Então, essa é uma noção falsa. Então, a ideia que fica de estudo dessa narrativa que as pessoas têm do direito é que se o direito sempre existiu, é porque ele é necessário. Então, enfim. Aí, o problema número 3. Aí eu vou abrir um parênteses aqui que eu decidi tratar primeiro do iluminismo, depois do evolucionismo cultural. Ela faz a ordem inversa, eu não entendi muito bem porquê no texto. Enfim, então, no momento do iluminismo, você tem algumas questões. Você tem o surgimento do sujeito de direito, que a gente conhece, tem todo aquele debate dos direitos, ainda muito limitado, né, porque não se estende a mulheres, enfim. A gente está falando de um momento de quebra de paradigma, mas nem tanto assim, né? Então, enfim, e essa categoria individual surge do sujeito de direito, que foi tratado pelo camarada ali, e é politicamente interessante que seja colocado tudo que veio antes como obscurantista e racional, porque essa não é qualquer quebra nos paradigmas sociais, é uma quebra que traz isso, que traz essa proposta de ser mais racional, de ser mais iluminada, enfim. Então, é interessante que tudo isso que veio antes crie-se uma noção de que o que a gente tem agora é melhor, é mais evoluído, é mais avançado. Isso vai tomar força com o evolucionismo cultural, que é uma corrente da antropologia, que surgiu, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas não me recordo agora, que trata as culturas humanas como elas são uma linha cronológica, todas as sociedades vão seguir uma linha específica. E, então, se você olha para os estágios mais, entre aspas, menos desenvolvidos, mais primitivos dessa linha, você poderia estudar o presente a partir disso. Então, é olhar para o passado com uma lente do presente. Então, essa ideia de museu vivo, de que você poderia estudar, por exemplo, como era o direito primitivo a partir de sociedades primitivas, é o que guia isso. E, claro, é colocado a concepção europeia, enfim, da coisa toda. Então, é colocado como um momento mais avançado. Isso assim, em grosso caldo, que já veio com essa outra narrativa aqui. Então, o direito é tratado como alguma coisa que está sempre se aperfeiçoando, os seus mecanismos sempre se aperfeiçoando, e que a gente vive o momento do ápice da razão humana e que ele é o ápice do direito para a humanidade. Só que a conta não bate, né? Porque isso é uma parênteses meu, porque se o direito está sempre evoluindo, sempre foi assim e tudo mais, e a gente está no melhor momento dele, como vai ser daqui a 100 anos? Como vai ser daqui a 150 anos? Quer dizer, Se esse é o melhor momento, né? se esse é o melhor momento. Então, se esse é o melhor momento. Enfim, então é uma matemática que não fecha, porque o que vai acontecer exatamente daqui a um tempo? Enfim. Então ela traz de novo a questão do direito penal para explicar isso, porque eu acho que é o melhor exemplo também a ser pego, que é colocado em 4 estágios. Então, a vingança privada, primeiro estágio dessa linha do evolucionismo cultural, aí seguida pela lei de talião, seguida da substituição pela indenização e depois o poder estatal. Então, essas seriam as fases que a gente lida com a punição. A ideia é relacionar essas instituições, as instituições repressivas com essa suposta evolução que a humanidade tem. Enfim, todas as culturas, todos os modos de organização social. Só que ela traz exemplo para quebrar com isso também. Que se a gente vai seguir a linearidade e tudo mais, a gente vai acabar ignorando coisas importantes que nem os tribunais públicos de Roma, que depois somem. Eles não vão para frente naquele modelo. Então, a gente ignoraria isso se a gente fosse pegar essa timeline histórica. Enfim. Então, disso tudo resulta a reafirmação do direito enquanto alguma coisa essencial e de utilidade pública, e que legitima indiretamente o Estado, o direito do Estado. Só que não é uma relação fácil de fazer, de
você entender que estudo, essa linha toda, vai acabar legitimando o Estado. Enfim. Então, se a gente coloca hoje o que a gente tem no direito como algo extremamente racional, extremamente desenvolvido, iluminado e tudo mais, a gente basicamente vai deslegitimar qualquer outra tentativa e experiência de resolução de conflito que a gente já teve, ou que outras culturas têm até hoje. Enfim. E aí ela vai propor uma quebra do paradigma para a jushistoriografia, que é que o estudo dos aspectos históricos não pode se limitar a grandes acontecimentos. Então, não é possível você tentar estudar o direito por um viés histórico somente se atentando às revoluções, às guerras, enfim, às decisões políticas dos governos. Porque a gente tem que entender quais foram as funções que levaram a essa tomada de decisão e quais outras vozes estavam atuando na sociedade naquele momento. Enfim, então, esse o erro metodológico que ela quer. Ela dá toda essa volta para basicamente dizer isso, que a provocação que ela fez sobre a metodologia no começo é sobre isso, que você não pode... É um erro metodológico você tentar avaliar o direito dessa maneira. Enfim. Então, ela propõe que seja estudada a partir do advento do constitucionalismo e da codificação. Ela aponta o meio do século XVIII para isso. Que é o momento que a gente teria para poder, de fato, começar a estudar o direito de uma maneira metodologicamente mais organizada. Ela traz também, pelo menos assim, nas sociedades ocidentais, né? Então, ela traz, para exemplificar isso um pouco, o conceito de Estado de novo. Porque a gente trata o Estado como uma coisa que sempre foi presente, só que, por exemplo, na Idade Média você não tinha um centralismo jurídico. Você tinha vários, não que não seja importante estudar, é claro, só que é muito complicado você querer alinhar isso com esse período que ela demarca como uma cisão, onde de fato você consegue poder estudar isso de uma maneira mais organizada. Enfim. Então, tem uma... Eu vou fazer essa citação direta, porque ela resume muito bem, porque eu não consigo resumir melhor do que ela já colocou. Ela fala, bem para concluir as ideias do texto, tampouco podemos negar a existência de tribunais, de normas escritas ou de sanções aplicadas em caso de comportamento reprovado pelos detentores do poder em sociedades do passado. Porém, não há elementos substanciais que permitam unificar todas essas experiências de forma metodologicamente controlada. Em outras palavras, ao adotar uma definição do direito, o cientista defronta-se com o risco de não conseguir transmitir o seu significado. Portanto, as vantagens que um raciocínio simplista e homogeneizante traz para a compreensão universal do fenômeno do controle social formalizado acarreta riscos de descrédito metodológico. E isso tem também a ver com o que a gente... Acho que até não sei se eu tinha feito essa observação sobre o Pachucanes, que ele traz que uma maneira de medir a maturidade de uma ciência humana é você ver o grau de precisão das abstrações. Elas não podem partir de uma abstração, partir para outra abstração e não ter nenhuma relação com a realidade, que é o que o direito muitas vezes faz. Então, quando a gente trata do direito também, em qualquer livro, acho que de ED, ou enfim, eles sempre começam. O direito tem muitos significados. Toda vez. O direito pode ser uma coisa, pode ser ciência, pode ser, enfim. Então, eu acho que é isso que ela quer criticar aqui. E tem mais o trecho final, que é a proposta dela, basicamente, para isso. Daí a proposta de limitar a definição do direito no sentido do direito contemporâneo das sociedades capitalistas, adotando uma regra de cautela. Cada vez que encontramos em épocas anteriores normas jurídicas, tratados doutrinários ou decisões de tribunais que apresentam semelhança de conteúdo com o nosso direito, não devemos nos apressar em declarar a existência de uma continuidade. Então, mais uma vez, ela reforça esse perigo de você tentar estabelecer uma linearidade. Eu achei, enfim, parênteses meus sobre esse texto, para finalizar. Eu gostei muito desse texto, assim, demais. Acho que eu vou ler ele mais umas 3 vezes para você recomendar para todo mundo. Porque eu já tinha estudado evolucionismo cultural na faculdade, assim, eu já tinha lido os caras, sabe? Eu não fiz essa relação em nenhum momento. Se eu fosse você, eu não teria feito também. Não fiz a relação, não tinha pensado sobre isso dessa maneira. Então, eu fiquei bem, assim, eu gostei muito disso, desse salto que ela deu. Porque também não é uma coisa que a gente vê acontecendo em outras áreas das ciências humanas, porque ninguém trata de direito
quase. Então, Fala da sua particularidade, né? Que você faz ciências sociais. eu faço ciência socioeconômica, porque eu faço direito na PUC. Então, tipo, eu tinha aula de antropologia sobre evolução cultural, que eu adorei ter, porque a antropologia é muito legal. E eu não tinha feito essa associação, e eu já estava tendo, né, esse estudo, entre muitas aspas, o estudo do direito pela parte histórica da coisa, né? Bom. Gravando. E só uma questão também de começar, isso que o William estava falando, quem não veio nos outros encontros, a gente chegou a debater um pouco sobre isso, né? Lembro que a gente chegou numa discussão sobre se o direito influencia na realidade ou não, se é só um reflexo, que foi bem em consonância com o que ele falou aqui. Mas enfim, eu não sei se eu vou conseguir suprir aí as expectativas com relação à importância que tem esse tema, mas vamos tentar aí. E se ficar confuso, se alguém quiser me interromper para eu explicar melhor, pode interromper. Só para contextualizar, o capítulo que eu vou abordar, a primeira parte dele, pelo menos, da minha exposição, é o idealismo dos juristas como representação do mundo. Aí eu queria só dizer em que parte do livro está isso, né? Tipo, dentro do índice do livro, assim, para as pessoas terem uma noção de como isso se encaixa. A primeira parte do livro dele é epistemologia e direito, então é uma discussão sobre epistemológica que ele está fazendo, né? E aí um subtópico disso seria o idealismo jurídico, e aí por fim o tópico efetivamente que é o idealismo dos juristas como representação do mundo. Bom dia. Enfim, então contextualizando esse tópico que eu vou abordar. Bom, ele começa falando basicamente sobre a ciência jurídica. Ele pergunta: a ciência jurídica ela nos fornece uma representação ideológica do mundo ou uma explicação científica? Então ele já estabelece uma contraposição entre uma explicação que é científica da realidade e uma outra que é uma representação ideológica dessa realidade. Ele começa com essa contraposição. E ele já também de cara responde: tal como essa ciência jurídica ela é hoje, ela é uma imagem do mundo do direito, ou seja, uma representação ideológica e não uma explicação da realidade. Não uma explicação, aliás. Ela constitui, sim, isso constitui o idealismo, então, como um obstáculo epistemológico, enfim, para o conhecimento da realidade. Essa noção de imagem, de explicação, etc., ele vai usar isso outras vezes, então não é um termo à toa, assim. Então, imagem é sempre essa ideia de representação, ideologia e tal. Em outros momentos ele vai falar sobre isso. Aí a questão que eles colocam para iniciar aí a exposição é: como que se manifesta essa representação ideológica, essa imagem do mundo do direito? Bom, aí ele diz que a ciência jurídica ela se funda sobre as instituições e através dessas instituições sobre as noções que a sociedade estabeleceu para realizar e reproduzir um determinado modo de funcionamento social. Então você tem instituições e noções que derivam dessas instituições. Noções antes de ideias mesmo, assim. Bom, aí sobre as instituições jurídicas, ele coloca que elas podem ser analisadas de uma dupla perspectiva. Seja como representação da ordem social, então as instituições jurídicas elas representam em si a ordem social, ou como um dos fatores dessa ordem social. Essas duas possibilidades, ou como representando ou como um dos fatores dessa ordem. E aí ele faz uma abordagem sobre o Estado, e que é uma instituição, enfim, tem uma noção sobre o Estado, só que assim, eu já vou adiantar que ele não vai falar sobre várias instituições, ele fala do Estado justamente para demonstrar como se dá essa representação ideológica. Enfim, isso. Bom, ele diz que o Estado parte basicamente do pressuposto que é uma estrutura política que é necessária para a manutenção da ordem na sociedade capitalista. Ou seja, a função primordial dele é ordenar a desordem causada pela cisão em classes antagônicas da sociedade burguesa, entre burgueses e proletários. Mas ele diz que não é só isso, não dá para ficar só nessa função do Estado. Aí eu estou citando ele aqui. Ele não é somente uma máquina infernal para servir os fortes contra os fracos. Ele vai desenvolver isso. Ele diz que o Estado é também uma certa representação falsa, né? Representação ideológica nesse sentido, da unidade da sociedade, ou ainda do homem que vive nessa sociedade, o cidadão. Essa ideia de Estado ela é importante para o próprio funcionamento das estruturas sociais. Por que é uma ideia falsa? Assim? Já levando em consideração o que a gente falou antes, né? O que eu acabei de falar antes.
se a sociedade ela é dividida em classes antagônicas, se eu tenho uma instituição, uma noção que tende a representar ela como uma unidade, ela em si falseia a realidade. Porque ela tenta estabelecer uma conciliação entre classes, uma conciliação de uma cisão que ela é antagônica, é inconciliável, que é a cisão de classe. Por isso que é falsa essa noção de Estado como uma unidade da sociedade, ou ideológica, né, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ela é importante para o funcionamento das estruturas estatais mesmo. Aí ele coloca que o quanto é necessário o convencimento da necessidade do Estado, que as pessoas sejam convencidas de que o Estado ele é necessário para fazer com que esse Estado funcione, consiga funcionar. Aí, como as pessoas enxergam esse Estado como uma aparente, na verdade é uma aparente, mas as pessoas enxergam como uma função de apaziguamento, de regulação pacífica dos conflitos. E também, além disso, desse apaziguamento e regulação pacífica dos conflitos, tem a existência do bem comum, que é distinto e superior aos interesses particulares. Então é isso, na verdade você tem uma sociedade dividida em classes, mas o Estado aí vai dar a ideia de que existe um bem comum superior que transcende aí as classes. Então assim, você tem burgueses e proletários, empresários, trabalhadores, enfim, com interesses supostamente em comum. É isso que leva o Estado, essa ideologia de Estado, a representação leva a acreditar. Bom, isso também gera a imposição de outras noções, de interesse geral, direitos e deveres do cidadão, soberania, razão do Estado, vontade da administração, etc. Estou levando muito tempo, então vou me passar batido por isso. Tem bastante do direito administrativo. Aí ele faz uma observação importante, eu acho, que é a seguinte: ele não quer dizer que, pelo simples fato de serem noções, enfim, representações ideológicas, que elas deixam que caso você deixe de acreditar nessas noções, de ter essa representação ideológica, que o Estado em si vai deixar de funcionar. Ele fala que isso sim é um idealismo. Não vai deixar de existir por causa disso, você deixar de acreditar. Não é esse o caminho. Inclusive, a gente vai voltar nisso depois, em outras obras aí. Enfim, ele coloca que o funcionamento do Estado necessita que as pessoas tenham interiorizado as relações sociais reais, fazendo-lhes sofrer uma transformação. Eu chamaria essa transformação de um certo falseamento. Porque as relações sociais são reais, estão lá de uma determinada forma, e na hora que você interioriza elas, ou seja, na sua representação ideológica, você tem uma mutação dela, tem uma transformação. Acho que eu colocaria como um falseamento, era para dizer isso. E isso é a ideologia, essa transformação, que é a relação imaginária com o real. E essa ideologia é importante dizer que ela desempenha um papel ativo na reprodução do Estado. Então, pode passar uma ideia de que a ideologia é uma falsa concepção da realidade, então é inútil, não tem importância nenhuma. Não, pelo contrário, ela tem um papel ativo na reprodução do Estado. Enfim. Aí voltando para as questões das noções, ele diz que as noções são extraídas mais ou menos diretamente das necessidades da existência e do desenvolvimento da organização da vida social. Então, as noções são extraídas da necessidade da vida real, que a vida impõe, que a realidade impõe. E aí ele atenta para o que acontece no mundo jurídico, vamos dizer assim, que os juristas fazem, que é a substituição da realidade pela imagem, justamente essa representação ideológica. Aí citando ele, a ciência jurídica vai tomar como certa a imagem que lhe transmite a sociedade e tomá-la pela realidade. Então você toma a imagem pela realidade que ela tende a representar, né? Aí, por exemplo, só para dar dois, o Estado, o Estado como representante desse interesse geral, que a gente já falou, seria falso, uma sociedade de classe, enfim, já falamos. Mas uma outra que é mais importante, não sei se é mais importante, mas ele vai desenvolver isso depois, que é a ideia da troca de mercadorias também. Que dentro do direito tradicional, vamos dizer assim, você funda isso, você explica isso a partir da teoria do contrato. Que seria o encontro de duas vontades, não sei o quê, livres e tal. Só que na verdade, isso é falso, porque o que se tem é uma necessidade, quando você fala de troca de mercadorias, você tem uma necessidade de que os portadores dessas mercadorias se encontrem no mercado em condições mais favoráveis possíveis, para que nessas condições haja a maior possibilidade de se generalizarem as trocas mercantis. Então, há uma necessidade de generalizar as trocas mercantis, essa é a questão, você precisa de condições mais fáceis. Enfim, o sujeito de direito influencia bastante nisso, é isso que a gente vai ver mais pra frente.
Bom, qual que é o resultado desse tipo de explicação, que na verdade é uma representação ideológica? O Estado deixa de ser um fenômeno social historicamente determinado e a troca também. E a troca também deixa de ser historicamente determinado. E aí é um pouco do universalismo, enfim. Você perde o caráter de historicidade que as categorias têm. Aí a representação da vida social ela passa a se explicar por ela própria. A representação por si própria. Então uma noção vai implicando outra, e você perde, você tira o pé do chão, você sai da realidade. E assim nenhuma instituição jurídica, ou seja, nenhuma das noções da ciência jurídica está relacionada com um fenômeno. Ela deixa de estar relacionada. Aí há a necessidade de se passar, ele afirma que há necessidade de se passar pela abstração, ou seja, pelas ideias, noções, etc., para explicar a realidade. Mas essas noções de direito não se explicam por outras noções, pela realidade. Aí a conclusão dessa primeira parte é que, para fazer a conclusão dessa primeira parte, ele coloca que o idealismo mais simplista, ele já foi afastado de algumas instituições universitárias. Acho que ele é bastante otimista, não sei se ele está falando da França lá, mas aqui no Brasil, ele coloca, por exemplo, que o direito constitucional, quando a gente tem um direito constitucional, sei lá, a gente pode pensar até aqui na PUC. Eu não tenho essa grade que ele falou. Oi? A grade que ele falou, eu não eu também não tenho essa grade que ele falou. Enfim, aí ele fala do direito constitucional. Ao invés de você ter só direito constitucional, tem direito constitucional junto com instituições políticas. Então, assim, para você sair em tese, sair, né, de algum certo idealismo, mas no direito penal, você em tese vai para a criminologia ou aborda junto com a criminologia, mas eu diria que, assim, para a nossa realidade, pelo menos aqui, de quem está fazendo PUC, não é essa, assim. A graduação normal que a gente tem é direito constitucional, direito civil, teoria do Estado também separada disso. Inclusive é difícil você estabelecer sozinho um link entre as coisas, como as coisas se relacionam de fato, né? Enfim, ele diz que isso não mudou efetivamente as coisas. A base epistemológica continua a mesma, continua o idealismo, e que na verdade essa atualização, a aparente atualização do ensino, ela é perigosa, porque ela ilude, transmitindo a crença, a ideia de que a gente está avançando, mas na verdade a gente está nesse mesmo patamar, essa base idealista. Enfim, aí acabou essa primeira parte e ele indica as consequências no início que aparece aqui na terceira parte, mas aí acaba, que são o universalismo histórico, né, e o pluralismo de explicações. Enfim, mas aí está no outro capítulo também, se alguém quiser ler o livro inteiro, ou esse outro capítulo, fica à vontade. Enfim, aí entrando na segunda parte, vou falar sobre o sujeito de direito agora, que acho que é o grosso. Eu já levar um tempo, mas é o grosso. Vai com calma. Bom, também contextualizando esse capítulo aí do sujeito de direito, ele está na segunda parte do livro, que chama A Arte Jurídica e as Contradições Sociais no Modo de Produção Capitalista. Aí tem um subtópico, os falsos dados do sistema jurídico, e um outro subtópico, os fundamentos do direito. E aí sim entra no sujeito de direito. Então o sujeito de direito é um dos fundamentos do direito, que é um dos dados do sistema jurídico, enfim, mais ou menos isso, só para contextualizar. Bom, introduzindo, ele coloca que a teoria do sujeito de direito, ele pretende mostrar, na verdade, como a teoria do sujeito de direito permite precisamente ocultar o caráter artificial que essa noção tem, e ao mesmo tempo ocultar a função que essa noção tem no seio da sociedade capitalista. Então, ele tanto oculta a artificialidade dessa noção, como ele oculta a função que ela desempenha na sociedade capitalista. Bom, aí ele diz que, na maioria das obras de introdução ao estudo do direito, isso a gente também, acho que vê na prática, mesmo, enfim, até como os professores apresentam isso, que a noção de sujeito de direito, ou pessoa jurídica, ela é apresentada de uma maneira rasa, superficial, bem simplista, que as explicações apresentam essa noção, as explicações entre aspas, né, apresentam essa noção como algo natural e lógico. Então é uma coisa, é meio óbvio o que é o sujeito de direito, é isso, uma pessoa que tem direitos, obrigações e tal. Então é uma coisa muito simplista. E aí, nada mais básico, nada mais lógico, né, seria do que ter um homem como centro do mundo jurídico, ou como dado básico do sistema de direito. Aí ele cita obras de introduções do direito, falando: a personalidade jurídica do homem existe por si mesma, independe da possibilidade do ser humano de formar uma vontade. Daí a afirmação que é quase universal, de que é regra geral que todo ser humano é um sujeito de direito. E aí ele diz que essa evidência da equivalência, né, equivalência ou identificação entre indivíduo e sujeito de direito, ela não deve ser apenas descrita como é feita, ela deve ser explicada. E para explicar você precisa ir para a realidade, é isso que ele vai fazer.
Aí, por exemplo, ele diz que essa igualdade entre os termos, indivíduos cheios de direito, ela não é natural e nem sempre foi assim. Aí ele dá o exemplo do escravismo, em que os escravos não eram cheios de direito, eram pessoas, eram seres humanos, que nem o cara fala ali em cima. Seres humanos não eram cheios de direito. Dos servos ele vai colocar a mesma coisa depois mais pra frente, é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Eles não eram cheios de direitos, não tinham qualquer direito subjetivo, não podiam ser, isso é importante, não podiam ser proprietários, credores e devedores por não serem cheios de direitos. Eles eram coisas, né? E aí, se não é natural e nem sempre foi assim, por que é necessário que todos os indivíduos sejam sujeitos de direito hoje e que função essa forma jurídica, sujeito de direito, desempenha na sociedade atual, capitalista? Essa é a pergunta que ele se faz. Por que é necessário e qual a função que desempenha? E as respostas em geral dos juristas são marcadas pelo idealismo, mais uma vez, né? Que se funda numa espécie de, eu coloquei aqui como uma evolução ou progresso moral da consciência. Enfim, e aí citando ele coloca como uma marcha da humanidade para uma consciência mais esclarecida, né? Como se tivesse um desenvolvimento de um sentido moral e tal. Essa é a explicação que é dada. Ele fala, esse não é o caminho, né? O que a gente tem que fazer é ir para a realidade. Explicar essa noção do sujeito de direito pela realidade. Aí ele vai para a história. Ele faz um tratamento histórico disso, afirmando que, num primeiro momento, os indivíduos são tratados desigualmente pelas regras de direito, no caso do escravo. Que eram praticamente, nas palavras dele, praticamente excluídos do comércio jurídico. E o caso dos servos também, que pertencem ao mundo jurídico, eles têm o estatuto jurídico, é o que ele coloca pelo menos, mas que ele é desvalorizado, ele é uma ordem jurídica diversa da do senhor. Então você tem na relação entre os servos e o senhor lá, você tem uma diferença entre os estatutos jurídicos, então se você não tem uma igualdade, você não pode falar em sujeito de direitos. Ele vai desenvolver isso mais pra frente. Mas enfim, é a pergunta que ele se faz. Já que historicamente a gente verificou essa desigualdade, esse tratamento desigual, tratamento jurídico desigual, vamos dizer assim, por que se deu isso? Aí ele vai fazer uma observação, que eu acho que eu vou pular, vou falar um pouco mais rápido. Ele faz uma observação antes de entrar nessa explicação do porquê, que é a seguinte: a gente hoje em dia considera muito facilmente os indivíduos dissociados do grupo ao qual eles pertencem. Então a gente toma eles como entidades definíveis e distintas, dissociadas desse grupo, né? Mas que na verdade o pertencimento desse grupo, ele representa muito mais do que o laço funcional que eles têm, que tem para os membros desse grupo. Ele altera as relações concretas que os indivíduos têm com os grupos e também altera a sua representação ideológica desses indivíduos. Então você precisa levar em consideração o grupo que o indivíduo está inserido, o pertencimento ao qual ele está inserido. Nesse sentido, aí ele dá o exemplo que o sistema de classes sociais, colocado como grupos, seria o efeito de um jogo combinado de instâncias econômicas, das instâncias econômica, política e ideológica. E dessa forma, estou citando ele, dessa forma a unidade do trabalho e de suas condições materiais, ela é mediatizada pela pertença do trabalhador a uma comunidade. Então, esse pertencimento a uma comunidade, ele funciona como uma mediação ao trabalho, às condições materiais desse trabalho. E é por intermédio dessa própria comunidade que ele está, que ele acede aos meios de produção, enfim, ele trabalha, né? Em outras palavras, ele tenta explicar melhor. Eu acho que fica bem difícil essa parte, mas ele tenta explicar melhor. Que as superestruturas jurídicas e ideológicas, elas intervêm de maneira primária e não secundária para a constituição das relações de produção. Enfim, aí ele dá um exemplo. De novo, ele volta no exemplo do escravismo. Ele diz, nessa questão de pertencimento ao grupo, né? Ele diz, o escravo faz parte de um conjunto de bens que se encontram sob a autoridade direta do dono e bens cuja exploração depende da força de trabalho do escravo. Então, o escravo como indivíduo aí pertencendo a um grupo de bens, né? Porque ele é também um bem do dono. Então, essa questão de pertencimento a esse conjunto. Ele diz que o escravo não pertence sem os demais bens, porque ao mesmo tempo que ele é um bem, porque ao mesmo tempo ele é um bem também do senhor, ele faz parte desse conjunto. E também os outros bens não existem sem o escravo, porque eles só têm algum tipo de sentido se eles podem ser explorados por essa força de trabalho do escravo. Enfim, ele coloca que tem uma relação de dependência entre o escravo e o conjunto de bens do senhor. Eu entendi isso dessa parte, então se eu estiver errado, depois alguém me corrige, porque também ficou meio confuso. Enfim, aí sobre o feudalismo, ele trata da relação entre o senhor e o servo, que tem um laço de dependência pessoal, em que a ligação a ligação de dominação ela é espiritual e política. Então você tem ali uma desigualdade dos estatutos jurídicos. E essa desigualdade ela traduz uma participação em uma mesma comunidade, ou seja, o senhor e o servo estão numa mesma comunidade, da qual eles
nenhum deles pode, o servo principalmente não pode se excluir senão por uma penalidade. E aí é difícil de conceber uma libertação do servo dessa comunidade, né? Enfim, nesses dois casos, tanto do escravismo quanto da servidão, se verifica que a desigualdade jurídica tem seu fundamento nas relações sociais necessárias ao funcionamento dos modos de produção considerados. Então, assim, a desigualdade, tanto do escravo quanto do servo, ela se funda nas relações sociais que são necessárias para o funcionamento de cada modo de produção, seja do escravista, seja do modo feudal. Na verdade, acho que isso foi eu que escrevi, mas enfim. Para que a produção seja baseada na força de trabalho escravo, enquanto uma propriedade, né, o escravo é uma propriedade, é necessário que o escravo não esteja em pé de igualdade com o proprietário, que ele não seja considerado sujeito de direito para ser explorado da maneira que ele é. Então essa desigualdade ela é oriunda dessa necessidade que a realidade, que o modo de produção impõe. No caso da servidão é a mesma coisa, com a única diferença de que o escravo sequer é considerado minimamente sujeito de alguma coisa, de algum direito. O servo, como eu tinha dito, já é, mas ele é num estatuto jurídico diferenciado, inferior ao do senhor. Então, na medida em que você não tem é impossível, então, a noção de sujeitos de direito idêntico e autônomos em tais sistemas. Não tem como você falar de sujeito de direito no escravismo e na servidão. Porque sujeito de direito, ela implica uma igualdade, né? Um patamar de igualdade. Se você está num sistema de modo de produção e você precisa dessa desigualdade, não tem como falar disso. Enfim. Aí, dessa forma, a gente verifica a transformação de um regramento jurídico que se funda na desigualdade para um que passa para a ideia de igualdade, né? Para uma representação ideológica que fala em igualdade. E aí é o próprio afloramento da noção de sujeito de direito. Mas isso significa tão somente que o modo de produção da vida social mudou, e não que aí ele rebate de novo aquela ideia idealista de que era uma fraqueza do espírito primitivo ou um arcaísmo do pensamento antigo. Ele diz que a ideia do sujeito de direito não constitui, então, um progresso em si mesma. E aí que a noção de sujeito de direito ela é efeito de uma estrutura social determinada. A sociedade capitalista, então, não é natural. Ele enfatiza isso. A noção de sujeito de direito como equivalente da de indivíduo, na verdade. É um efeito. Daí ele pergunta, por que a noção de sujeito de direito como equivalente... por que a noção de sujeito de direito ela é necessária na sociedade capitalista? Beleza, ela é necessária, mas por que ela é necessária? Como que isso se dá, né? Como a gente explica isso? Ela é necessária, como ele já tinha indicado antes, para a realização generalizada das trocas mercantis. Então, você tem as trocas mercantis, você precisa que elas se generalizem, né? Se expandam, que se façam mais trocas, enfim, para acumulação de capital, etc. E é necessária, a noção de sujeito de direito é necessária para isso. Ele fala que sobre o modo de produção capitalista, enfim, é basicamente... Bom, como eu falo, mas se alguém quiser me complementar, que é uma questão mais de compreensão do funcionamento do modo de produção mesmo, não sei se vai ficar muito claro. Mas ele coloca que, ele tenta sintetizar, dizendo que é o processo de valorização de um capital por meio de uma força de trabalho que é comprada no mercado como mercadoria. A força de trabalho é comprada como mercadoria. E ela é remunerada, essa força de trabalho, na forma de salário. E esse salário supostamente representa o equivalente dispêndio da força de trabalho. Então você tem aparentemente uma equivalência do salário e a força de trabalho empregada. Mas, na verdade, ele só representa uma parte disso, porque a outra parte, que é a parte não paga, ela é apropriada, o rendimento dessa outra parte ela é apropriada pelo capitalista. Então, a parte não paga acaba por valorizar o capital, fazendo produzir um rendimento, que é a mais-valia, da qual se apropria o proprietário do capital. Então, é a força de trabalho que cria o valor, Bom, e aí ele coloca que tem duas condições históricas particulares para que seja possível ter essa oferta de trabalho no mercado. Quais são essas duas condições históricas particulares, né? Para que você possa ir lá no mercado e oferecer sua força de trabalho como mercadoria. A primeira é que os proprietários dessa força de trabalho, assim não tem tempo, mas enfim, que os proprietários dessa força de trabalho não sejam proprietários dos meios de produção. Então, enfim, os trabalhadores não podem ter os meios de produção e nem podem vir a ter. É necessário que haja uma separação entre esses trabalhadores, os proprietários da força de trabalho, e os meios de produção capitalista. Essa é a primeira condição. A segunda é que esse isolamento, essa separação, precisa ser de tal tamanho, de tal monta,
que ela obrigue economicamente as pessoas a venderem a sua força de trabalho no mercado. Mas é importante deixar isso claro que não é uma obrigação, não é uma imposição, uma obrigação jurídica. Ninguém fala, você tem que vender a sua força de trabalho. Às vezes até, acho que tem na história exemplo disso, né? Enfim, você não pode ficar a lei, você não pode ser vagabundo, vadiagem, não sei o que, acho que tem a ver com isso. Mas assim, via de regra, a ideia é que você não é obrigado juridicamente, sim economicamente para sobreviver na sociedade capitalista. Ninguém é obrigado pela lei, mas precisa sobreviver, né? Aí ele coloca até, parece irônico para mim, acho que não, parece não, é irônico, que você tem a liberdade de se obrigar. Então, essa é a sua liberdade. Ela é falsa nesse nível. Enfim, aí eu vou citar um trecho que eu acho que ele é muito central, então é isso, estou citando. A noção do sujeito de direito, ela é absolutamente necessária, indispensável, para o funcionamento do modo de produção capitalista. Isso eu já tinha falado. A troca de mercadorias, que exprime uma relação social entre o proprietário do capital e o proprietário da força de trabalho, então essa troca de mercadorias ela vai ser escondida por relações aparentemente livres e iguais, provindas aparentemente apenas da vontade de indivíduos independentes. E aí o modo de produção capitalista supõe a atomização da sociedade. O que é essa atualização? É a representação ideológica da sociedade como um conjunto de indivíduos separados e livres. Ou seja, esquece que não pertence a algum grupo, não. Todo mundo é um indivíduo diferente um do outro e tal. E essa atomização é uma condição de funcionamento da sociedade capitalista. Isso, no plano jurídico, essa atomização, no plano jurídico, ela é representação, desculpa, essa representação toma a forma da instituição sujeito de direito. Essa atomização é o sujeito de direito, basicamente, no plano jurídico. Aí ele dá um exemplo da Inglaterra, da passagem do feudalismo ao capitalismo. Ele diz que não havia no modo de produção feudal a categoria sujeito de direito, como a gente já tinha mencionado antes, porque o servo não estava em um patamar de igualdade com o senhor. Então, os estatutos jurídicos, eles eram... Eu estou acabando, a gente está na última página. Os estatutos jurídicos, eles eram desiguais. Ao passo que a categoria de sujeito não existia, já que ela pressupõe uma igualdade entre as pessoas que a gente está... Ela pressupõe uma igualdade. Ela pressupõe um estatuto jurídico igualitário, que as pessoas estejam na mesma condição. Isso não tinha nem na servidão nem no escravismo. Enfim, já falei isso. Aí a gente conclui daqui que a categoria de sujeito de direito, ela não é racional em si, como a gente tinha falado antes, né? Mas ela surge num momento determinado da história e se desenvolve como uma das condições de hegemonia de um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Então, essa categoria de sujeito de direito, ela é uma condição, uma das condições para a dominação, para a hegemonia mesmo, enfim, do modo de produção capitalista. É isso, e aí, concluindo mesmo, a gente tem que... A noção de sujeito de direitos é uma noção histórica, é isso que ele conclui bem enfaticamente. Ela não é universal, ahistórica, etc. Ela é uma noção histórica. Ele trata disso historicamente. Ou seja, não se trata de a gente lamentar esse fato, de dizer que, sujeito de direito, que ruim essa categoria. Não, ele até coloca que, em certo sentido, ela traz em si uma libertação. Mas precisa dizer em que medida essa libertação se dá, em que medida representa um avanço. Aí ele coloca, na exata medida em que postula a destruição das relações tradicionais extremamente constrangentes, e a tradução está assim, ou opressoras, eu acho que daria para chamar de outra forma, do modo feudal de produção. Então, a partir do momento em que ela marca o rompimento ou a passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista, ela marca uma libertação, né, dos privilégios, porque lá você tem a abolição dos privilégios, e com isso a burguesia, nessa perspectiva, a burguesia pode ser considerada revolucionária. Ela foi revolucionária, mas apenas nessa medida, né? Então somente, depois disso não mais. E aí não dá para dizer que o novo sistema jurídico, esse do sujeito de direitos, etc., cria uma pessoa nova. Ele não cria uma pessoa nova. Ele se mostra, na verdade, parte do sistema global capitalista e através dessa categoria de sujeito de direito, exerce papel fundamental na forma de organização social. Ou seja, a categoria de sujeito de direito, ela tem um papel importantíssimo para a forma de organização social que a gente vive hoje. Enfim, há séculos aí. E é preciso, então, recusar todo ponto de vista idealista que tenderia a confundir a categoria de sujeito de direito com aquilo que ela supostamente representa, a liberdade real dos indivíduos. Não há que se confundir essas duas coisas. A gente precisa tomar essa categoria, sujeito de direito, pelo que ela é de fato, uma noção histórica. E é isso, e aí na próxima parte, se alguém quiser também continuar lendo o livro, ele vai desenvolver a crítica da noção do Estado. E aí, gente, desculpa aí bastante.
bem, meu. Parabéns, cara, parabéns. Foi ótimo. Perfeito.